Graça e paz. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Mateus. Leremos do capítulo 21, do versículo 28 ao 32. Mateus, capítulo 21, dos versículos 28 ao 32. Amém? O pastor me convidou para pregar aqui, falou que ia ter um som novo. Então, eu aceitei, né? Parece que não deu muito certo, mas eu espero que, ao menos, a minha mensagem vá para o podcast. Pode ser, pastor? Ok, olha, estão testemunhas, viu? Se eu pregar bem, o Senhor tem misericórdia. Trarei como tema dessa mensagem o seguinte: intenção e ação no serviço da vinha. Intenção e ação no serviço da vinha. Leremos, versículo 28. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João vem a vós no caminho da justiça, e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependeste para o crer. Amém? Vamos dar só mais um pouquinho de volume, só um pouquinho, porque tá um pouco difícil. A minha Bíblia traz invertido um pouco a ordem dos filhos, mas assim, o sentido é o mesmo. Eu vou seguir aqui pela minha Bíblia, para mim não me perder. Porque na minha Bíblia diz que ele chega no primeiro filho, e o primeiro filho diz: sim, porém não vai. É invertido. Vamos lá. Antes de falarmos sobre essa parábola em questão, é importante ressaltar alguns fatos relevantes que a precederam. É do conhecimento de todos que a cúpula do Sinédrio queria prender e matar Jesus. Só para clarear a memória dos irmãos, o Sinédrio é o tribunal dos antigos judeus, formado por um grupo seletivo de 71 pessoas em Jerusalém. Era composto pelos sacerdotes, que era denominado saduceus, pelos anciãos, fariseus, escribas, a qual julgava os assuntos criminais e administrativos da época. É como se fossem os 3 poderes existentes na atualidade: poder legislativo, judiciário e executivo. Foi justamente nesse contexto que Jesus ele entra em Jerusalém, montado em um jumentinho, enquanto a multidão estendia suas vestes, ramos de árvores pelo caminho, e diziam em alta voz: Hosanas ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. A cidade estava alvoroçada e questionava: quem é este? E a multidão respondia: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. E vocês acham que para por aí? Não. Depois disso, Jesus, ele entra no templo e ele expulsa os que vendiam e compravam. Ele derrubou as barracas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas. E ele disse: olha, nas escrituras sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram no esconderijo de ladrões. Meu Deus! Jesus, ele foi bem duro em suas palavras, em suas atitudes, com aquele comércio instaurado estrategicamente no templo, porque
os comerciantes, eles estavam ganhando dinheiro em cima da fé do povo. Afinal, para adorar, precisava levar os animais para o sacrifício, no caso a pomba que eles estavam comercializando, precisavam de levar madeira, óleo e etc. Depois da expulsão dos comerciantes, Jesus ainda cura os cegos e os coxos. Meu Deus, que classe! Depois daquela quebradeira toda, ele ainda operou milagres. Bom, e até as criancinhas que estavam presentes começaram a gritar: Hosanas ao filho de Davi. Foi inevitável o questionamento do chefe dos sacerdotes e mestre da lei a Jesus. Você está ouvindo o que esses pirralhos estão dizendo? Jesus responde: sim, nunca leste? Nas escrituras está escrito que dos lábios das criancinhas sai o perfeito louvor. Amém. Enfim, estes homens, eles eram ardilosos, usavam de astúcias e artimanhas, porque eles queriam conseguir uma confissão de Jesus a fim de incriminá-lo. Isso fica bem claro no capítulo 21 de Mateus, o mesmo capítulo que lemos, porém alguns versículos anteriores, no versículo 18, que diz que numa dessas ocasiões em que Jesus ensinava no templo, aproxima-se dele novamente os principais sacerdotes, os anciãos, e eles fazem a seguinte pergunta: com que autoridade você faz essas coisas? Com que autoridade você faz essas coisas? Eles estavam se referindo a todos os acontecimentos que citamos anteriormente. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a purificação do templo, os milagres. Eles queriam saber com que autoridade Jesus fazia todas aquelas coisas. E essa pergunta é muito mais complexa do que se pode imaginar. Afinal, o direito de ensinar era concedido pelos escribas ou por algum dos seus principais representantes, alguém que tivesse completado os estudos exigidos. Geralmente algum instrutor, aos pés de algum instrutor. Por exemplo, a Bíblia nos fala de Gamaliel, um dos professores mais renomados da época. Ele era um líder dentre as autoridades, um rabino, ele fazia parte do sinédrio, era reconhecido mestre e doutor da lei, da Torá, era inclusive o professor de Paulo. Então, para você ensinar, você teria que estudar com uma pessoa do calibre de Gamaliel. Enfim, terminado o curso, tinha então uma cerimônia, como se fosse uma formatura, e o formando recebia uma chave, que era o símbolo da interpretação da lei. Olha que chique, recebia uma chave, um diploma, aí sim, estava apto para ensinar. Então, nós entendemos que o objetivo daqueles homens não era simplesmente matar a Jesus. Eles queriam desmoralizá-lo perante o povo. Afinal de contas, Jesus não tinha a chave da interpretação da lei. E então, tecnicamente falando, ele estava inapto para ensinar no templo ou em qualquer outro lugar. Entenderam? Jesus, ele sabia o que havia por detrás daquela pergunta capciosa. Então ele faz uma contraproposta. Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se vocês derem a resposta certa, daí então eu digo com que autoridade eu faço essas coisas. Respondam, que suspense! Com que autoridade João Batista, né? Com quem deu autoridade a João Batista para batizar? Foi Deus ou foram pessoas? Respondam. Quem deu autoridade a João Batista para batizar? Foi Deus ou foram pessoas? Entenderam qual era o objetivo dessa pergunta que Jesus fez? João Batista também não tinha qualificação para ensinar. Porém, o próprio Jesus havia outorgado
para cumprir essa missão. Inclusive, João veio preparar o caminho para o Messias, para Jesus. A sua mensagem consistia no evangelho de arrependimento. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Essa era a mensagem de João Batista. Inclusive em Mateus, no capítulo 3, no versículo 3, se refere a João como: este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Amém? Referente à pergunta de Jesus, os intelectuais começaram a discutir entre si. Como é que nós vamos responder isso? Eu acho que parecia aqueles jogadores de futebol, né, discutindo a estratégia do jogo do segundo tempo, né? Fica todo mundo lá cochichando. Dá uma curiosidade para saber o que eles estão falando. Olha, que nem de futebol eu gosto. Mas, enfim, estavam lá, se reuniram, todo mundo lá, falando baixinho. E aí? Como que nós vamos responder essa pergunta? Quem foi que deu autoridade para João Batista batizar? Foi Deus ou foram pessoas? E eles chegaram no seguinte raciocínio. Os caras eram inteligentes. Se nós dissermos que foi Deus, então ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? E agora? Mas se nós dissermos que foram pessoas, aí nós temos medo do que o povo vai fazer. Afinal de contas, o povo pensa que João Batista era um profeta. No livro de Lucas, inclusive, narrando essa mesma história, diz que eles tinham medo de serem apedrejados pelo povo, dependendo da resposta. Então, os espertinhos do Sinédrio entram em consenso e respondem: nós não sabemos. Tá bom, vocês não sabem? Então, eu também não vou dizer com que autoridade faço essas coisas, mas eu vou contar uma história para vocês. E aí que entra a parábola que diz: mas o que acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram: o segundo. Amém? Coloca o slide para mim, por gentileza. Como essa parábola se refere ao trabalho na vinha, eu vou dar uma pincelada básica sobre algumas coisas sobre vinha. Não vou entrar muito em detalhes, porque não é tão relevante para a mensagem. Mas vinha é um terreno plantado de videiras, também chamado de parreiras. Está ali, que delícia. A videira é uma trepadeira que possui troncos retorcidos, como o próprio nome diz. Ela precisa trepar ou subir, se agarrar a plantas ou algumas estruturas de apoio. Após o plantio da videira, para ela começar a produzir frutos, é aproximado 3 anos. Mas mesmo assim são frutos mais ou menos saborosos, né? E assim, com poucos frutos. A produção efetiva mesmo, para se ter bons frutos saborosos, é a partir dos 5 anos. E mesmo assim exige cuidados constantemente. A vinha, ela requer muitos cuidados, e são cuidados constantes. São 11 meses ao ano de trabalho. São atividades diferentes que têm que ser executadas no tempo certo. Ou seja, trabalhar 11 meses no ano é praticamente trabalhar o ano todo. Para que se produza bastante e com qualidade, é preciso que em todas essas etapas o viticultor interfira nesse processo com adubação, poda, limpeza dos ramos, aplicação de herbicidas. Por gentileza, só algumas das fases da videira. Tem a fase da poda, isso, que tem que tirar, né, os ramos improdutíveis. Depois vem a germinação, onde surgem os brotos, a vegetação das folhas começam a crescer. Aí depois vem a floração, isso, a videira começa a florescer, e aí vem a formação de frutas.
é o momento que as flores começam a transformar em cachos de uvas. Depois a pintura da videira, aí as cascas da uva começam a mudar de cor, aumenta a quantidade de açúcar. Depois a maturação, aí está chegando o momento da colheita, né? E vindo a colheita não para por aí. Aí que começa, depois da colheita vem a produção do vinho. Hoje em dia, com a tecnologia, isso acontece de uma forma mais rápida. Porém, antigamente, as uvas eram levadas para o lagar para ser pisoteada a fim de extrair o líquido. Eu confesso que essa cena me dá um pouco de nojo. Ainda bem que nem de vinho eu gosto, né, Murilo? Então, enfim, são essas as etapas da videira. E vamos então, na parábola, ambos os filhos tinham conhecimento do trabalho árduo de uma vinha. Bom, eu não sei ao certo o que motivou ambas as respostas, mas talvez o primeiro filho tenha dito sim, simplesmente para manter as aparências para o pai, evitar conflito. No fundo, ele já tinha uma resposta, ele não ia mesmo trabalhar na vinha. Já o segundo filho, ao receber a mesma proposta, ele responde imediatamente: não irei. Rebelde, né? Menina rebelde. Provavelmente não fazia parte dos seus planos trabalhar na vinha. Afinal de contas, um trabalho tão árduo desse, 11 meses ao ano trabalhando, eles tinham conhecimento, bem mais do que nós, da diversidade que tinha de se trabalhar numa vinha. Então ele já responde logo de cara: eu não vou, isso não é para mim, né? Não se engane, esse filho, né? Embora ele disse não vou, e depois acaba se arrependendo e vai, né? Ele se arrepende depois e vai. Mas não se engane, ele também não era um bom filho, vai. Porque se ele fosse realmente um bom filho, ele teria respondido de imediato: eu irei, e teria ido trabalhar. E ele responde não, mas depois ele vai. O seu diferencial é o arrependimento. Baseado na tradução do texto original no grego, nós podemos afirmar que ele teve um arrependimento genuíno, porque a palavra usada para traduzir arrependimento é metanoia, que significa conversão, mudança de atitude, mudança de pensamento, mudança de opinião. Então, realmente, houve um arrependimento genuíno da parte daquele filho. A principal lição que Jesus queria ensinar nessa parábola é que Deus requer obediência real e não meramente boas intenções, ou culto de lábios, ou intenção professa de fazer a vontade de Deus, mas que não é acompanhada pela realização. Jesus, ele quebra um paradigma, porque alguns dos antigos filósofos ensinavam que a intenção é mais importante do que a realização real. Eles diziam que a única coisa realmente boa é a boa vontade. Legal, né? A única coisa realmente boa, pastor, é a boa vontade. Isso que eles ensinavam. Mas nesse quesito, os sermões de Jesus eram totalmente contrários àquele pensamento religioso, cultural estabelecido pelos judeus, no que diz respeito à intenção, né? Tiago, no capítulo 2, versículo 17, nos adverte que a fé sem obra é morta. Não basta apenas crer, precisamos agir de acordo com a nossa fé. Amém? Em Mateus também, no capítulo 15, versículos 7 e 8, nos diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito, dizendo: este povo me honra com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Então não adianta somente professarmos Jesus com os nossos lábios, precisamos professá-lo com as nossas atitudes. Então esses religiosos mencionados, eles estavam preocupados somente com uma adoração aparente, com a aparência de servo de Deus. As suas atitudes não eram movidas pelo real desejo de servir a Deus. Eles estavam mais preocupados em demonstrar para os demais o quão bons eles eram em sua devoção, em seu culto devocional. E é o que diz
em Mateus, no capítulo 5, no versículo 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso é procedência maligna. É pesado, gente. Que seja o nosso falar sim, sim ou não, não, porque o que passar disso é procedência maligna. Ou seja, se os nossos lábios dizem sim, as nossas atitudes também precisam dizer sim. Se os nossos lábios dizem não, as nossas atitudes também precisam dizer não. Afinal, o não também, às vezes, é necessário. Precisamos dizer não para o pecado, não é mesmo? Inclusive, eu vou usar os homens como exemplo, né? É a revanche. Ou vocês pensam que nem ia ter revanche? No culto das irmãs semana passada, eu avisei, pastor. No culto das irmãs semana passada, o chicote estralou nas nossas costas, né? E vocês ficaram assistindo de camarote, se divertiram, né? Não que não seja, a palavra foi maravilhosa, né? Eu acredito que nós precisamos colocá-la em prática, mas eu gostaria de pregar para vocês também nesta noite. Amém? Brincadeira, meus irmãos, mas eu vou usar vocês como exemplo mesmo assim. E eu espero que a minha mensagem vá para o podcast mesmo assim. Amém? Mas vou dar um exemplo. Você, homem de Deus, servo do Senhor, pai de família, fiel à sua esposa, não é mesmo? Um exemplo, é só um exemplo. Digamos que algum dia surge na sua vida a Mulher Maravilha, né? E ela te faz uma proposta indecente, praticamente chamando para o abate mesmo, vamos lá. E aí você, como servo de Deus, você diz, não, eu não vou. Afinal de contas, eu sou um homem temente ao Senhor, tenho minha esposa linda, maravilhosa, meus filhos, glória a Deus, santo é o nome do Senhor, amém. Um homem de Deus, parabéns. Porém, você fica de conversinha com a Mulher Maravilha pelo WhatsApp, trocando elogios, seu danadinho. Toda foto que ela posta nas redes sociais, você curte, dá um like, né? E ainda faz comentários. Vigia, que seja o seu não, realmente não, porque o que passar disso é procedência maligna. Assim diz a palavra do Senhor. Amém? Infelizmente, nós somos contraditórios, né? Em nosso falar e nas nossas atitudes. E não se engane, eu também não fujo dessa regra. Eu preciso alinhar minha intenção com a minha ação. Porque nós somos falhos realmente. Mas o Senhor, Ele está nos corrigindo porque Ele nos ama. E Ele quer que nós sejamos servos, vasos de honra em sua casa. Amém? Na sua seara, na sua vinha. Por exemplo, a minha filha Lorena, aquela cacheadinha, ela é uma criança adorável, sabe? Inclusive, a irmã Beliene, cadê a irmã Beliene? Está ali, essa mulher abençoada que me ajuda a cuidar da Lorena, ela deve saber do que eu vou mencionar agora. Inclusive, abrindo um parênteses, a irmã Suzana, a esposa do pastor Sebastião, até falou, não sei por que ela falou isso, que graças a Deus que a Beliene educa essa criança, porque se dependesse da mãe dela, não saberia o que seria dessa criança. Bom, eu não entendi do que ela estava se referindo. Mas eu deixo para lá, né, irmão? A mulher é esposa do pastor. Ainda é pedagoga. Você vai debater com a mulher dessa? Deixa para lá. A gente entrega na mão de Deus. Enfim. A questão é, a Lorena, ela às vezes está aprontando, fazendo alguma coisa errada, e eu chamo a atenção. Filha, não pode fazer isso. Ela começa, desculpa, mamãe, desculpa, mamãe, desculpa. Parece um disco riscado. Eu falo, tá bom, filha, mamãe já desculpou, então agora você para de fazer isso. Eu não vou parar, eu já pedi desculpa, desculpa, mamãe, desculpa. E aí eu tenho que conversar com ela, filha, eu entendi, eu já te desculpei, mas você pediu desculpa, agora você precisa parar de fazer o errado. Infelizmente, às vezes nós nos encontramos nessa situação, né? Perante ao Senhor, principalmente aqui na igreja. A gente promete tantas coisas. Desculpa, meu pai, me perdoa. É sair da porta para fora, a gente já está
fazendo errado, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Quanto a minha filha, ela é uma boa criança, né? A menina é abençoada. É que às vezes a personalidade do pai dela se revela na pobrezinha. Mas quanto a isso, não tem o que fazer. Mas vamos à palavra, meus queridos. Os religiosos, eles não aceitavam a mensagem de Jesus. Eles eram muito autossuficientes em sua verdade, baseada no conhecimento humano, na religiosidade, na cultura, na tradição. A verdade de Jesus era irrelevante, não importava. Eles não estavam dispostos, como o filho da parábola, a abrir mão do seu ego e admitir que estavam equivocados em muitas questões, apesar de ocuparem uma posição elevada na sociedade. Tem uma frase do filósofo Nietzsche, bem interessante, que diz assim: as convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. É meio estranho, mas faz sentido. As convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. O que é a convicção? É aquela crença, aquela opinião firme a respeito de algo, baseado, às vezes, em alguma razão íntima, em alguma até prova, ou até mesmo por influência ou persuasão de alguém, aquele convencimento. Você acredita que aquilo é verdade e, assim, não estou disposta a mudar. Essa é a minha verdade. Mas quando se trata das coisas de Deus, não está em voga a nossa opinião, a nossa verdade, a nossa convicção, a nossa filosofia de vida, mas sim a verdade de Deus que está na sua palavra. E a gente pode descansar, ficar em paz quanto a isso, porque a Bíblia nos diz que a vontade de Deus é boa, agradável e ainda é perfeita, como está escrito em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2. Enfim, aqueles homens, eles não estavam nem aí com os ensinamentos de Jesus. Não importava o que Jesus dissesse ou fizesse. Isso Jesus diz no versículo 31, que é referente a isso. Olha: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João vem a vós outros no caminho da justiça e não acreditaste neles, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes afinal para acreditardes nele. Jesus pegou pesado mesmo. Como assim? As prostitutas, os cobradores de impostos, a escória da sociedade estava chegando no céu primeiro do que aqueles homens respeitáveis, honrados, gabaritados, reconhecidos. Estavam chegando no céu primeiro que a alta cúpula da sociedade. Isso não pode ser, não faz sentido. Como assim? É isso mesmo que aconteceu. Afinal, João Batista, ele veio apontando a verdade, Jesus o Messias, mas eles não acreditaram. Mas, em contrapartida, os cobradores de impostos, as prostitutas, creram. Mas eles, vendo tudo isso, mesmo assim, não acreditavam. Então, nós entendemos que Deus, ele nos chama para uma vida de arrependimento, uma vida de arrependimento. Uma vida de mudança de atitude. Ele não quer que nós apenas conheçamos a verdade, mas que andemos na verdade. É o que disse Mateus no capítulo 7, versículo 21. Que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está aí no céu. Eu já estou finalizando. Só usar um exemplo aqui. Lembram da igreja de Laodiceia? Aquela igreja se achava o máximo, mas Deus, ele foi muito duro com aquela igreja. Ele reprovou aquela igreja totalmente. Em Apocalipse, no capítulo 3, dos versículos 15 ao 18, olha o que ele diz a respeito daquela igreja. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca.
Aconselho-te que de mim compres ouros refinados pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Olha, foi puxado, hein? Compre de mim. Ou seja, Deus dá uma solução a esta igreja miserável. Eles precisavam adquirir a sua riqueza em Cristo e não nas suas obras hipócritas. É como diz Isaías no capítulo 51, versículo 1. Ó, todos que têm de sede, vinde às águas. E os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai vinho e leite, sem dinheiro e sem preço. Olha que maravilha. Tudo vem de Deus. E ele diz também, vocês precisam comprar de mim ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças. Como assim? A igreja de Laodiceia era riquíssima. Ela estava localizada em uma cidade com um forte centro comercial e bancário. E Jesus estava oferecendo ouro para aquela igreja. Não faz sentido. Mas esse ouro, ele simbolizava a justiça de Deus. Aquela igreja, ela estava buscando a sua própria justiça, a sua eram autossuficientes, mas Jesus, somente Ele poderia purificá-los, justificá-los. E esse processo, ele se dá com o reconhecimento do sacrifício de Jesus na cruz pela igreja. Não é um mérito nosso, né? É um dom gratuito de Deus. Amém? Mais uma coisa, e agora a gente finaliza. As vestiduras brancas, não falta mais uma. As vestiduras brancas, para que fosse coberta a nudez daquela igreja, a sua vergonha. Mas como assim? Aquela igreja de Laodiceia era um dos maiores centros industriais, tinha o maior centro industrial de tecido do mundo. Eles produziam a lã preta brilhante. E com essa lã era feita uma túnica sem costura, coisa chique. E era exportada para o mundo inteiro. E eles se orgulhavam muito dessa questão, né? Mas Jesus estava dizendo que eles estavam nus e precisavam se vestir com vestes brancas. E em Apocalipse nos diz, capítulo 22, no versículo 24. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aleluias. Outra coisa que eles precisavam comprar, colírio, para ungir os olhos, a fim de que pudessem enxergar. Mas, humanamente falando, não fazia sentido o que Deus estava falando para aquele povo. Afinal, Laodiceia, ela tinha uma das maiores escolas de medicina, era uma escola famosíssima, e ela produzia o pó frígio, um pó de olho. Esse pó, ele era exportado para o mundo inteiro, em forma de comprimido. Aí você pegava o comprimido e diluía esse comprimido e colocava nos olhos. Era um remédio muito importante para os olhos, né, cansados, para os olhos doentes, para os olhos fracos. Porém, aquela igreja, segundo o próprio Deus diz, estava cega espiritualmente. Então, meus queridos, nós precisamos buscar a verdade em Deus. E não o nosso conhecimento. Não é o que nós pensamos de nós mesmos. Porque às vezes a gente acha que está bem, né? A gente ouve uma mensagem assim, a gente fala, oh meu Deus, por que a irmã Maria não veio, né? Para ouvir essa mensagem. Logo a irmã Maria faltou hoje. O irmão Isé não veio, né? Mas nós estamos aqui. E essa palavra, ela edifica nossas vidas, como a irmã Suzana disse. Então, assim, não é a nossa verdade. A gente acha que a gente não precisa, né? A igreja era farta, né? Riquíssima. Não, nós não precisamos de nada. Mas, segundo os seus próprios parâmetros, mas segundo o parâmetro de Deus, ela era miserável, pobre, cega e nu. É o que eu estava conversando
até com a irmã Nádia esses dias, né? Depois daquela surra que nós levamos no culto da semana. Eu estava conversando com ela, com algumas outras irmãs, que às vezes nós nos perdemos entre certo e errado, mas nós precisamos realmente buscar a verdade de Deus para as nossas vidas. Como nós devemos nos portar na sua vinha, Senhor? Como é que nós devemos nos portar na sua vinha? Porque a mídia fala uma coisa, às vezes a moda fala uma coisa, mas qual é a sua verdade para as nossas vidas? Que a sua palavra nos revela, que o Espírito Santo nos revele a sua verdade. Porque no mundo onde a verdade é muito relativa, se nós não buscarmos essa verdade em Cristo, nós nos perdemos sim. E assim, eu vejo que trabalhar na vinha do Senhor é muito mais do que pregar uma mensagem aqui no domingo, né, para os irmãos. Não que isso não seja relevante, é relevante, mas é muito mais do que pastorear uma igreja, é muito mais do que cuidar da sonoplastia, é muito mais do que liderar um grupo musical ou fazer parte desse grupo, é muito mais do que trabalhar na tesouraria, na parte administrativa, em missão, ou qual seja a sua função na vinha. É muito mais do que isso. Trabalhar na vinha do Senhor é tudo isso, mas acima de tudo é viver uma vida baseada na palavra de Deus e viver as suas atitudes, ser condizente com essa verdade de Deus. É uma vida baseada em palavras e atitudes condizentes com a vontade de Deus. Amém? Hoje eu não vou cantar, não, porque eu falei demais. Mas que o Senhor abençoe a vida dos irmãos. Que o Senhor possa continuar falando poderosamente com as nossas vidas. Que o Senhor abençoe esse pastor abençoado, corajoso, homem corajoso, que me chama para pregar aqui. Eu prego desse jeito, pastor. Você me chamou.